Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos quantos nesse momento está nos ouvindo. Eu quero trazer ao teu coração uma palavra de Deus, aquela palavra que venha trazer vida, que venha trazer consolo a cada coração. Você que está nos ouvindo neste momento, eu gostaria de estar fazendo uma oração juntamente com você, pedindo para que a graça de Deus seja eficaz na minha e na tua vida. Pai amado e santo, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que as Tuas misericórdias, a Tua graça venha alcançar, Senhor Deus, cada coração, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor é amado, que o Senhor é aquela pessoa que tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. E nós queremos agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas, nos tratando, nos consolando, nos confrontando muitas vezes, ó Deus, e nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque somente através da Tua palavra é que nós podemos ter vida e vida em abundância. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia a sermos pessoas melhores para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, a quem morreu e ressuscitou por causa da minha vida, por causa da vida dos meus irmãos. É em nome dele, Pai, que nessa noite nós nos prostramos diante de Ti e queremos ouvir a Tua palavra, que é vida e vida em abundância para cada um de nós. Amém, amados? Nesta noite nós vamos meditar um pouquinho lá na carta de Filemon. Né? Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 8, quando Paulo ele faz uma intercessão em favor de Onésimo. Diz a palavra do Senhor: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu irmão Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Amém? Vamos ler até aqui e vamos meditar um pouco nessa palavra dessa carta. Paulo, ele agora preso em Roma, ele escreve essa carta para um senhor, Filemon. E o tema que nós vamos falar nessa noite é o antes e o agora. Ele fala a respeito de uma vida nova e a restauração que a palavra pode trazer em cada coração. Filemon, ele era um amigo ali do apóstolo Paulo, era um homem muito rico, abastado e dono de muitos escravos. Algo normal para aquela época, né? E Onésimo, ele era um desses escravos. Ele fugiu do seu senhor, mas nessa fuga ele encontra-se com Paulo ali em Roma, aonde Paulo o fez conhecer o Senhor Jesus. E agora, quando ele conheceu o Senhor Jesus, Onésimo mudou completamente a sua vida. E o nome de Onésimo, ele significa útil, coisa que não era possível antes dele conhecer a Jesus. E então, como esse nome não lhe cabia, né? Onésimo, uma pessoa útil, e de repente ele se volta contra ali o seu senhor e foge. Não queria mais aquela vida que ele estava vivendo. Talvez por desobediência, e nós sabemos que a desobediência ela não é legal para ninguém, né? E Jesus, então, ele começa, depois que ele conheceu Jesus, agora ele se tornou uma pessoa útil e um irmão muito amado. Aí Paulo agora ele já começa a ver a utilidade que esse homem ele tinha ali para com Deus. E não somente como escravo, mas agora como irmão.
E nós vemos ali, né, essa palavra, antes e depois. O que ele era antes ali de conhecer a Cristo e o que ele se tornou depois que ele conheceu ali o Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, ele começa a nos dar grandes lições através desse texto. Nós vemos que antes, Onésimo, ele estava morto em seus delitos e pecados, porque nós sabemos que o pecado, ela é a desobediência contra Deus. Quando Deus fala para nós sermos úteis, sermos bons, sermos generosos, e nós fazemos realmente ao contrário de tudo isso. Mas a palavra de Deus, ele diz, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, ele diz que agora nós teríamos vida, e ela diz que essa vida, ela teria que ser uma vida em abundância. Quando o Senhor, Jesus, ele fala, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Hoje é dia de salvação, é dia que nós temos a oportunidade de decidirmos a obedecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora ele tem ali a vida. Antes ele não tinha vida. Antes, para Deus, ele não era uma pessoa útil. Às vezes nós achamos que vivemos nesse mundo e fazemos tantas coisas para os homens, mas eu quero dizer, e para Deus, o que nós temos feito, o que nós temos colocado ali no altar do Senhor. Então nós vemos que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos. Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Achávamos que nós éramos vivos, nós éramos mortos para Deus. E Efésios Deus, ele fala exatamente isso, que há um dia, há uma oportunidade para cada um de nós, ao dia da salvação, ao dia quando Deus chama e nos toca através da sua palavra, mostrando quem realmente nós somos. Às vezes nós batemos no peito e falamos, não, nós somos bons, eu sou bom, sou uma pessoa boa. E Deus, como que ele tem nos visto? E a palavra é muito clara em nos dizer que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Fazemos tantas coisas para nós, fazemos tantas coisas para os outros. E o que nós temos feito para o nosso Deus? Mas agora ele começou a ter vida. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, a palavra nos garante, agora você tem vida? Você está tendo vida ali e vida em abundância, uma vida ali que não precisa de drogas, não precisa de bebidas, não precisa de ter muitos amigos ou até mesmo muitas riquezas, porque nós sabemos que a nossa vida, ela tem que ser aquela vida que venha agradar a Deus. Quando Jesus diz que nós deveríamos ter vida e vida em abundância, é uma vida na presença do nosso Deus. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Quem rejeita a Deus, quem rejeita a sua palavra, quem desobedece, porque nós sabemos que o pecado é a desobediência. Não foi pelo fato de Adão e Eva lá no Jardim do Éden ter supostamente comido a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi esse o pecado do fato deles terem ou não comido a fruta, mas era o fato da desobediência, quando Deus disse para eles que não era para eles comer. E eles optaram por fazer ao contrário daquilo que Deus havia dito para eles. E isso quando o homem ainda estava na sua forma perfeita. Porque Deus diz, ele diz que façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O homem era igual a Deus, semelhança de Deus, igual a Deus, sem pecado. Mas por causa da desobediência, foi a desobediência que levou o homem a pecar, a se voltar contra Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus e eu não obedeço essa palavra, eu estou na mesma condição de pecado. Então nós vemos ali que quem rejeita, como antes, Onésimo, ele era um escravo e ele estava rejeitando ali a ordem do seu Senhor.
por não querer obedecer aquilo que o seu Senhor estava pedindo para que ele fizesse. Então ele rebelou-se. Então o que ele fez? Ele fugiu. E não olha, irmãos, não adianta você querer tentar fugir da presença de Deus, porque Deus, ele pode te alcançar aonde você estiver. Ele pode alcançar aonde você está escondido. Onésimo falou, olha, eu não quero estar debaixo da ordem deste Senhor. Eu prefiro fugir. E tem muitas pessoas fugindo também ali do seu Senhor, de Deus. Quando Deus muitas vezes tem ali chamado, muitas vezes tem o procurado. Mas ele preferiu então estar ali longe da obediência. E agora nós vemos que em 2 Coríntios 6,2, a palavra diz, agora tens vida. Eu ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no tempo da salvação, a parte A do versículo. E Deus está dando para mim, para você, todos os dias, uma oportunidade de nós estarmos mudando o curso da nossa história, o curso da nossa vida, quando nós achamos que temos muita vida, mas essa vida está sendo longe de Deus. Essa vida longe de Deus, ele não conta. Ele só vai começar a contar quando nós termos uma vida regenerada, uma vida mudada, uma vida transformada. E nós vemos que o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Ou seja, o filho ali que não obedece a Deus e acha que tem vida, eu quero dizer para você, você está enganado. E Deus, ele quer te trazer vida. Ele quer trazer vida, uma vida de obediência. Nós vemos também, né, que como antes, quem rejeita a Deus, quem rejeita os mandamentos de Deus, quem não ouve e não quer ouvir no sentido de obedecer a palavra de Deus, acha que tem vida, mas a palavra de Deus diz que não. Né? O filho não verá a vida, mas a ira de Deus que permanece sobre ele quando ele rejeita, quando nós rejeitamos essa salvação que Deus propõe para nós, porque salvação é livramento de uma vida contrária à vontade de Deus. Nós sabemos, amados, que o mundo ele jaz no maligno. Quem está no mundo não está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade daquele que é inimigo de Deus. Jesus mesmo, ele disse antes de morrer que ele não tinha mais nada a ver com esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o engano dos nossos olhos muitas vezes, que nos engana, que nos afasta, porque nós queremos coisas que muitas vezes Deus não quer para nós, não tem para nós. E nós vemos ali que quando nós ali damos crédito à palavra de Deus e confiamos a nossa vida nos caminhos do Senhor, ele pode nos transformar. E Paulo agora encontra esse rapaz chamado Onésimo e fala a respeito da salvação, a respeito da obediência. Paulo mesmo ele fala, né? Eu tenho esse versículo comigo. Ele fala, olha, se você tiver a oportunidade de ser livre, seja livre. Mas naquela época havia, né, essa oportunidade de você comprar ali a sua dependência. Mas você também, se o seu senhor fosse muito bom, você também poderia ser um escravo de orelha furada. Era aquele escravo que falava, não, eu gosto do meu senhor, eu vou ficar com o meu senhor. E então era-lhe furado as suas orelhas, dizendo, olha, agora eu sou seu permanentemente. E Jesus, ele quer que nós sejamos não escravos, mas irmãos amados do Senhor. Irmãos que estejam ali de livre e espontânea vontade, honrando a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus de todo o seu coração. Então, antes, né, quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus vai permanecer sobre ele. E nessa noite eu quero trazer para você, Deus não quer que a ira dele esteja sobre a sua vida, ele não quer que a ira dele esteja sobre a sua família, sobre a sua casa, não. Ele quer manifestar sobre a sua vida, sobre aquelas pessoas que estão ali próxima de você, salvação, redenção, vida e vida com abundância.
Mas se você, nessa noite, que está ouvindo essa palavra e faça uma análise na sua vida, como ela tem sido uma vida de obediência a Deus? Tem sido uma vida, ou tem sido uma vida de desobediência? Você tem Deus ali lá no céu, longe ali dos seus afazeres, do seu pensar, do seu caminhar, das suas convivências? Mas, se você tem Deus na sua vida, você está livre da ira de Deus. Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 9, capítulo 1, do verso 9 a 10, a palavra diz: e nos salvou e nos chamou com santa vocação, pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é essa vida que Deus quer manifestar Cristo, não como Senhor, mas como Salvador também da sua vida, como Salvador e Senhor da sua vida. Nós vemos, amados, que antes nós estávamos condenados por não crermos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que quem não crê já está condenado por não crer no nome do único Filho, Jesus Cristo. João 3,18. Muitas vezes nós precisamos que o nosso entendimento com relação à palavra seja desvendado, que os nossos olhos espirituais venham a ser abertos. E ele só poderá ser aberto se você abrir a sua Bíblia na sua casa, se você meditar. Nós sabemos, amados, que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender a Bíblia, achando que ela é um livro muito difícil. Porque nós muitas vezes pegamos a Bíblia não como palavra de Deus, não como ensinamentos de Deus, não como ordenança de Deus, mas como um livro qualquer. Se eu pego a minha Bíblia nesta noite e leio essa carta de Filemon como uma carta qualquer, eu não vou extrair nada dela. Mas se eu pego essa carta e vejo que Paulo fala que agora ele estava ali fazendo uma intercessão, ele estava intercedendo em favor de uma pessoa, e muitas vezes é isso que nós fazemos como igreja. Todas as vezes que nós nos reunimos para a oração, nós intercedemos em favor, que é o que Deus fala para nós, interceder por todos os homens, por todas as pessoas que estão em eminência, para os nossos governadores, para os nossos prefeitos, para os nossos pessoas que estão ali cuidando, né, do poder judiciário, legislativo e jurídico da nossa cidade. Nós temos que orar, nós temos que interceder para que eles venham ser pessoas justas, para que eles possam fazer justiça. E se eles forem homens, se eles forem mulheres que têm esse temor de Deus, a justiça será feita. Mas se forem pessoas que não têm Deus na sua vida, então nós vamos perecer, seremos um povo que perece. Mas nós vemos ali que aquele que não crê, ele já está condenado. Não é que ele vai ser condenado, porque não creu ali no único Filho de Deus. Mas se nós temos crido, nós então somos justificados. Mas agora, quando você tem essa fé em Cristo Jesus, quando você obedece à palavra de Deus, então você está na condição de justificado pela fé. Tendo sido ali justificado pela fé, agora nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá em Romanos, no seu capítulo 5, no verso 1. Antes, nós estávamos ali debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. A palavra de Deus diz que Deus cerrou, Deus colocou toda a humanidade debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Então, pela minha vontade, eu serei sempre uma pessoa desobediente, mas pela vontade de Deus, a minha vontade deve morrer, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos morrer todos os dias para o pecado. É todos os dias. Aquele pecado que eu cometi ontem, se eu refletir na palavra de Deus, eu tenho que buscar a Deus e pedir: Senhor, perdoa-me desse pecado que eu cometi. Às vezes um mau pensamento contra o meu irmão, uma injúria contra o meu irmão. Às vezes aquele falar mal, ou então, eu sei, amados, que muitas vezes a maior parte das nossas conversas, às vezes se redunde e volta-se a falar de pessoas, o que fulano fez, que Beltrano fez ou deixou de fazer, e às vezes nós falamos, né, das demais pessoas para encobrir muitas vezes as nossas falhas.
e achando, né, que estamos fazendo bem. E nós sabemos que a maioria das nossas conversas reduzem falar de outras pessoas. Viu o que fulano fez, viu o que cicrano fez, viu o que aconteceu. Então sempre nós vamos estar falando algo a respeito de alguém. Mas a palavra do Senhor nos fala que nós devemos muitas vezes olhar para dentro de nós e às vezes nós falamos com má intenção, não é com boa intenção. Às vezes nós estamos falando de alguém e através da nossa fala, através do nosso colocar, nós falamos de uma forma negativa. E se eu sei que eu falei algo negativo de alguém, eu devo voltar para dentro de mim e pedir perdão para Deus. Senhor, purifica os meus lábios na hora de eu falar de alguém. E se eu for falar algo que venha pejorar, degredir, Senhor, que não saia essa palavra dos meus lábios. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para falarmos a respeito daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz esperança. É essa que tem que ser a palavra que saia das nossas bocas, a palavra de justiça, a palavra ali de equidade. E nós vemos que se nós somos justificados ali pela nossa fé, nós vamos ter paz com Deus. Porque eu não vou falar mal do meu irmão, eu não vou ali dizer coisas que venham desagradar aos ouvidos do nosso Pai. Então nós temos paz com Deus. Antes, como nós dissemos, nós estávamos debaixo do pecado. Mas agora nós somos livres, não precisamos, para ganhar ali crédito, não precisamos falar mal do outro. Não precisamos ali degredir a imagem do outro. Não, não. Nós precisamos ser pessoas autênticas e verdadeiras que amam a Deus, obedecem a palavra de Deus e não vêm falar mal. Por isso que Efésios fala, olha, deixando toda a amargura, toda a inveja, toda a contenda, toda a maledicência. É isso que nós temos que fazer. Se nós queremos ser servos úteis, nós devemos abandonar a maldade, nós devemos abandonar a falácia da vida do outro, né? Deixando toda a maldade, que Deus conhece a intenção de cada coração. E é isso que nós temos. Se uma pessoa às vezes vem falar mal de outra pessoa, a gente mudar o curso daquela história. Às vezes, por educação, a gente pode até ouvir, mas não deixar que nos nossos lábios saiam as mesmas coisas. Vamos ser pessoas diferentes, vamos mostrar a nossa fé através das nossas atitudes. E nós vemos que estar debaixo do pecado é uma situação muito terrível. Não é bom, porque nos distancia de Deus. Então Paulo, ele escreve ali ao livro de Gálatas, a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Nessa noite você tem a oportunidade de crer na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra está lá em Gálatas, no seu capítulo 3, no verso 22. Mas agora ficou livre do pecado, como diz a palavra de Deus. O pecado, ele não pode mais nos dominar, ele não dominará você, porque você está debaixo da graça e debaixo da graça de Deus e não está mais debaixo ali da lei, porque lei, ela veio para mostrar o nosso pecado, ela só mostra o pecado. Quando a lei diz não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, quando ela está dizendo todas essas coisas, ela está falando não farás, mas ela não mostra para nós como nos livrar disso. Somente a graça de Deus, somente a misericórdia de Deus pode nos dar uma vida na qual nós não venhamos ali mentir, nós não venhamos ali praticar o adultério. Somente a graça de Deus pode fazer com que nós não venhamos ali levantar falsos testemunhos. Somente a graça de Deus sobre a minha e a sua vida pode fazer com que nós não venhamos adulterar, não somente fisicamente, mas espiritualmente, a palavra de Deus. Não adulterarás. Não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe com promessa. Todas as vezes que nós colocamos ali a palavra não, muitas vezes nós não temos condições de não obedecer também. Então a lei, ela mostra o que nós não devemos fazer, que nós não podemos fazer. Mas somente a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, é
poderosa para fazer com que nós não venhamos pecar mais, cometer esses pecados na qual a lei ela fala para nós não fazermos. Então nós vemos que a lei ela mostra, mas ela não nos livra de pecarmos. Somente a graça de Deus faz com que nós não pecamos contra aquele que é soberano e poderoso. Debaixo da graça somente é que nós não vamos pecar. A lei ela mostra, mas ela não nos livra. A lei nos dá ali um caminho, não faça. Mas somente a lei, ela não tem ali poder de fazer com que eu não venha pecar. Somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Quando eu reconheço, Pai, realmente eu sou ruim porque eu quero pecar. Realmente eu sou ruim porque eu quero viver numa vida distante de Ti, de desobediência. Mas a Tua graça, Senhor, a Tua graça. Paulo diz, Senhor, a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. E é importante que nós confessemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas culpas diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, diz lá em João, no Evangelho de João, na carta de João, não no Evangelho, né? Porque tem o Evangelho de João e a carta de João. E a carta de João diz lá que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda a injustiça. Como eu amo essa palavra, como eu amo essa palavra. Quando eu posso confessar a minha fraqueza, quando eu posso confessar o meu pecado. E quero dizer para você, amado, pecado ele tem nome. Pecado, aquela oração que nós fazemos, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tá, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já perdoou, Ele já levou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele sofreu, Ele padeceu, porque Ele sabia que nós não iríamos conseguir vencer. Por isso que Ele disse, eu venci o mundo. E somente através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós podemos vencer a malignidade que está no nosso coração. Eu quero dizer para você, pecado tem nome. E nós devemos confessar os nossos pecados. Se é mentira, Senhor, eu menti, me perdoa. Senhor, eu fiz algo que te desagradou. Eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu fiz mal que era diante dos teus olhos. E se pecarmos contra alguém, nós devemos pedir perdão. Às vezes, a gente ouve muitas pessoas e muitas vezes a pessoa fala, olha, fulano fez tal coisa assim, assim, assado, e eu estou magoado, eu estou triste. Então, qual que é o meu conselho para essa pessoa? Vai lá, conversa com ele, pede perdão, fala para ele que você está magoado, fala para ele que você está entristecido. Porque às vezes a pessoa não fez alguma coisa para nós e nós guardamos aquilo no coração. E essa raiz de amargura vem trazer para nós muitas coisas ruins, muitas coisas que muitas vezes nos afasta de Deus, porque nós começamos a olhar aquela pessoa de maneira diferente, a comentar de maneira que não agrada a Deus. E é tão simples, amados, é tão simples, é tão fácil. Eu tive um pastor que me apacentou por muitos anos e ele dizia que era tão simples, o evangelho era algo tão simples. Sabe, é reconhecimento daquilo que realmente nós somos. E nós não somos nada. E a palavra me ensina que o meu irmão é superior a mim. Então por que eu quero ser superior a outra pessoa? Então a palavra vem nos ensinar. A palavra ela vem ali nos corrigir. E se eu deixar ali que essa palavra transforma o meu coração, eu vou falar, Senhor, eu pequei, eu tô magoado, eu tô entristecido, aquela pessoa fez isso para mim, e eu preciso ser sarada, eu preciso ser transformada, essa energia ruim que está dentro do meu coração precisa sair, esse pensamento maligno precisa sair, porque o diabo ele vem e coloca exatamente isso na nossa mente. Viu o que fulano fez, viu o que cicrano fez, ele mostra o erro do outro, e muitas vezes eu vejo o erro do meu irmão, mas eu não consigo ver o meu erro, quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo ali vê-lo de maneira diferente. E a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que nós somos livres e o pecado ele não pode mais nos dominar.
quando nós estamos debaixo ali da graça de Deus, quando nós estamos ali vivendo a palavra de Deus. Mas debaixo da graça nós podemos vencer o nosso pecado, nós podemos vencer ali as coisas ruins. Como Paulo diz, né? Agora vocês já estão salvos. A mim, que anteriormente fui blasfemo, Paulo está falando da vida dele, né? Ele fala ali em Romanos 6,14, né? Que antes ele era blasfemo, ele estava ali separado de Deus, ele fez muita coisa que ruim, perseguia os cristãos, matava os cristãos, mesmo em nome de Deus, porque ele não aceitava. Mas a partir do momento que Cristo se manifestou para ele, apareceu para ele e perguntou para ele: Paulo, Paulo, o que é que tu fazes? Por que me persegues? Por que persegue os meus? Paulo abriu-lhe os olhos do entendimento, porque ele estava cego, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Então nós vemos que antes, né, Paulo ele se colocava dessa maneira. E eu quero dizer para você nessa noite que o pecado, ele não pode dominar a sua vida, porque você não está mais debaixo dessa lei que só te aponta o pecado, mas você está debaixo da graça que pode te livrar do pecado. Então, a carta de João, ele fala assim, que se nós confessarmos, ele é fiel e perfeito para nos perdoar. E uma palavra que nunca me sai do coração, ele não somente perdoa, mas ele também purifica. Purificar é limpar, é mudar, é transformar. É isso que ele fala. E antes estava perdido como Zaqueu, mas o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar exatamente aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que estava perdido. E se você que nessa noite está ouvindo essa palavra, que você possa abrir o seu coração, crer nessa graça salvífica do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e entrar correndo debaixo dessa graça de Deus, que pode mudar a sua vida. Então nós vemos que Deus ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Se você é uma pessoa que acha que está perdido, que está longe, que está em desobediência, eu quero dizer para você, você pode entrar hoje debaixo dessa graça e pode reconhecer Jesus em sua vida. Agora você pode declarar como Paulo: hoje eu estou salvo, agora eu posso ter ali salvação de não praticar as mesmas coisas. Quando nós falamos de graça de Deus, quando nós falamos de misericórdia de Deus, nós queremos dizer o seguinte, que essa graça, ela vai transformar a sua vida, ela vai mudar a sua vida para você ser cada dia melhor. Então nós vemos que Paulo ele declarava ser uma pessoa blasfema, perseguidora, insolente, mas ele diz lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 1:13, mas eu alcancei misericórdia. E eu quero dizer para você, Paulo alcançou misericórdia. E Deus quer que a misericórdia dele também te alcance. Alcance você nessa noite para ser pessoa diferente. Faça uma análise interior e vê como está a sua vida. Como mudou a vida de Onésimo, do antes e agora, ele também pode mudar a sua vida. Nós vemos que Onésimo era um escravo fujão. E a partir do momento que ele ali conheceu que estava errado, que ele não deveria ter tomado aquela atitude, ele teve que voltar para o seu Senhor e pedir perdão pela atitude que ele tomara e que não fora boa. E agora Paulo fala, olha, você tem que voltar lá para o seu Senhor e corrigir lá onde você deixou para trás. O antes você tem que consertar, não fazer mais as mesmas coisas. E no caso de Onésimo, como um escravo fugitivo, ele tinha que voltar. E nós sabemos que, pelas histórias, que quando um escravo ali, ele fugia, quando ele voltava, ele teria ali um castigo, merecedor muitas vezes. Mas agora Paulo, ele intercede, ele escreve ali para o seu amigo e fala, olha, eu bem sei o que você tem feito, né? Eu dou graças a Deus quando eu lembro de vocês na minha oração. Ele começa a falar que ele lembrava ali da vida de Filemon, né? Ele lembrava ali da vida e falou, eu dou graças a Deus por você,
pela sua vida, pela a igreja que está ali na tua casa, pelo testemunho que você tem dado de Jesus. Agora, em nome de tudo isso, da sua fé que você tem, do seu amor que você tem para com todos os santos, eu quero que agora você receba também esse Onésimo, que antes ele era uma pessoa inútil por ser desobediente, por às vezes não querer ali obedecer às suas ordens, mas agora ele tem uma vida transformada, agora ele tem uma vida mudada, agora, assim como ele tem sido útil para mim, ele pode ser útil para você também. Então eu estou devolvendo. Eu queria ficar com ele, mas eu não posso. Ele tem que corrigir. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós temos que voltar lá aonde nós erramos, aonde nós pecamos, aonde nós desobedecemos, pedir perdão para Deus e voltar correndo para Deus. A vida de Onésimo como escravo, aqui, inútil, mas agora Paulo fala, olha, antes ele pode não ter sido útil para você. E nós sabemos que se nós fizermos somente aquilo que nos foi proposto para fazer, Paulo fala que nós somos pessoas inúteis. Mas vamos ser úteis no Senhor. Né? Vamos ser úteis no Senhor. Não fazer só aquilo que nos foi mandado, pedido. Vamos fazer além. O bom servo é aquele que faz além. Não só aquilo que foi pedido, mas aquele que vai um pouquinho além. Isso é muito gratificante e glorioso para o nosso Deus. Então Paulo agora ele intercede por esse escravo Onésimo, manda de volta para o seu senhor e manda também para que o seu senhor o receba, não mais somente como escravo, mas como um irmão amado. Nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus, devemos amar aquelas pessoas que ainda não aceitaram e não creram plenamente no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós sabemos que o Evangelho de Jesus, ele veio para mudar as nossas vidas. E eu tenho a oportunidade hoje de ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, através da palavra de Deus, quando eu olho através da palavra de Deus na minha vida. Quando ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantermos ali rebelde contra o Filho, nós não podemos ver a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E nessa noite, eu não quero que a ira de Deus permaneça sobre a sua vida. Não, 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 de maneira nenhuma. Eu quero que a graça de Deus te alcance e que você seja uma pessoa amada do nosso Deus, aceita na congregação dos justos. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, amado. Que Deus possa mudar a sua vida todos os dias. E a minha oração é que a graça de Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a terna misericórdia do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus.